capítulo 9 do Evangelho de João, diz o texto assim, na versão da Sociedade Bíblica da Revista Atualizada: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. A dimensão desse texto, ela é de uma grandeza muito maior, ou infinitamente maior, que o milagre que esse homem cego de nascença experimentou. É muito maior, não se restringe, não está circunscrito a esse milagre, porque nas entrelinhas e na narrativa do texto, há um pontuar de Deus na pessoa de Jesus, e é sobre este pontuar de Deus, é sobre este mapeamento que o Senhor faz, que eu quero que você e desfrute disso para a tua própria vida. O texto começa com uma narrativa do fato em si, mas ele vai ganhando uma dimensão, ele vai ganhando uma grandeza, e é essa grandeza que eu quero que chame a tua atenção. Ele começa de maneira muito suave, muito tranquila. Olha só: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O texto, ele começa apresentando os dois personagens apenas: Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que caminha, que anda, que interage nessa terra. Ele anda, ele não está aqui como um ser mítico que voa, que levita. Não, ele anda. Você sabe o que é andar? Você sabe. Ele anda, ele se cansa, ele se desgasta caminhando. E esse homem que caminha, ele enxerga um homem cego de nascença. A cegueira é algo que não estava no
plano de Deus original. Você não pode imaginar o Deus que criou o homem lá no Éden, que formou o homem com as suas mãos, e soprou nesse homem o seu fôlego de vida, o seu espírito de vida. Você não pode imaginar que esse homem que foi criado por Deus, ele tenha algo tão terrível, tão pesado como esse, que é uma deficiência visual. É a própria negação da criação. Alguém que não enxerga, alguém que não tem essa capacidade. Você não pode imaginar isso. Um Deus perfeito jamais criaria alguém que tenha uma debilidade tão forte como essa. Esse homem, diz o texto, que a cegueira dele não foi uma cegueira causada por um acidente qualquer. Existem acidentes que podem criar um problema desse. Essa semana, uma campanha aqui no estado de São Paulo, se você viu o noticiário, uma campanha para cirurgias de catarata. Foi muito forte aquela reportagem. Foi tão forte que a jornalista, ela expressou uma opinião, quando ela acabou de dizer, ela expressou uma opinião dela de revolta com aquilo. Uma cidade em São Paulo, está na internet, fez uma campanha para operar pessoas idosas que estão sofrendo com catarata. Uma cidade importante de São Paulo, São José dos Campos, um PIB elevadíssimo, uma cidade rica. Porém, aquele local que fazia a operação cometeu talvez o erro mais primário ou abominável que se pode pensar numa cirurgia. Era uma cirurgia com muitos pacientes. Teoricamente é uma cirurgia simples, operar catarata. Não fizeram a devida asepsia das peças, dos bisturis, das coisas da cirurgia. Operaram dezenas de pacientes, foram para casa, e depois de alguns dias, começam a retornar com dores, com inchaço, e descobriu-se que alguns dos pacientes operados perderam a visão, ficaram cegos. E quando o Conselho de Medicina Federal, quando os órgãos começam a tentar descobrir o que acontece, o que aconteceu, descobriu-se que houve uma contaminação quase que generalizada, porque não fizeram o que devia ser feito. Eu falei, Deus, a repórter que trouxe a notícia, ela não conseguiu se conter com aquela notícia. Como resolver essa situação agora? Alguém que tinha um problema de catarata e agora tem um problema que não mais é catarata, é potencialmente multiplicado por N vezes, porque agora perdeu a visão. Esse homem é cego de nascença. Foi uma dor muito grande para a mãe, foi uma dor muito grande para os pais, foi um trauma muito grande. Esse moço cresce, se desenvolve, vira um menino, um rapaz, vira um adulto, e o texto vai continuar dizendo, versículo 2, vamos, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta dos discípulos é que ela deve ser pensada por nós hoje. Como nasce uma pergunta? Como vem uma pergunta? Uma pergunta vem a partir das conexões e inferências que trazemos. Os discípulos, quando olham para aquele homem que está ali sentado, mendigando, pedindo esmola, eles dizem, Senhor, nós temos uma pergunta para te fazer. A pergunta que nós temos é o resultado das informações que nós carregamos, que nós trazemos. É o resultado da bagagem que nós temos dentro de nós, do que nós ouvimos no dia a dia. E sabe o que nós ouvimos? Nós vamos traduzir para ti. Nós ouvimos,
por uma tradição, por um consenso de sociedade, que uma tragédia dessa é fruto de uma punição, é pecado. Senhor, quem pecou? Então, como estamos diante de ti, então responde para nós isso. Ele é cego porque ele pecou, ele blasfemou contra pai, contra mãe, ele fez uma coisa terrível, aí ficou cego. Ou ele é fruto de uma maldição hereditária. Os pais pecaram bastante, cultuaram a demônios, eu não sei. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Aquela pergunta que colocam para Jesus, ela traduz certos conceitos que nós trazemos dentro de nós, no dia a dia aí de fora. A gente vai ouvindo palavras e vamos pegando aquilo e vamos jogando dentro de nós. Eu vou chamar isso de lixo. É o lixo que trazemos dentro de nós. É um lixo. Tem muitos lixos que nós trazemos e não percebemos. Pau que nasce torto. Completa, o que diz o lixo aí fora? Morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. Muitos lixos. 1º de abril é o dia de contar mentira. E nós até rimos e achamos engraçado mentira. Uma companhia aérea fez aí uma propaganda de um voo para um lugar qualquer, não vou dizer, voando de Concorde. Não existe mais Concorde, mas a gente acha muito legal. A gente diz que o publicitário foi de massa, a outra lançou uma esfirra de feijoada, e a gente ri, e chama isso de bacana. A gente, é 1º de abril, 1º de abril vale. Não vale não. É lixo, o diabo é o pai da mentira. Não vale não, é mentira. Então o que me assusta é que a pergunta não é feita pelos garotos da rua. A pergunta não é feita pelos garotos do tráfico. A pergunta é feita por quem? Por quem? Discípulos. Deus fala comigo hoje e contigo. Discípulos de Jesus não podem ser portadores de lixo. Você entendeu isso? Amém? Diga assim: discípulo de Jesus não pode ser portador de lixo. Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu o quê? O quê? Bênção. Sê tu uma bênção. Discípulos de Jesus não pode usar as argumentações da lama lá de fora. Não pode. Porque senão, aí acabou tudo. Porque não, está tudo dominado, está tudo acabado, não tem mais jeito. E a gente vai, sem perceber, vai botando esse lixo para fora. Há um hino que foi cantado nesse Brasil, e cantou-se muito pelo Brasil afora, um hino evangélico, e a letra era uma letra bem água com açúcar, mas uma água com açúcar, um placebo bom. A letra dizia assim: vai dar tudo certo. Eu posso cantar diferente também: vai dar tudo errado. Você prefere cantar qual? O que você prefere? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mesmo diante do problema, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque senão, a gente vai fazer o que faziam quando os midianitas atacavam Israel. Tinha gente que fazia cova, caverna, buraco, fortaleza, mas tinha um que malhava trigo do lagar. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou? Eles são muito santos, são pessoas que já estão com uma aura de santidade, porque eles enxergam. E aquele homem que é cego, ele é resultado de um pecado. Irmãos, aquela pergunta foi tão forte que ela teve uma resposta forte. Versículo 3: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Ou seja,
Jesus cortou aquela relação. Aquela cegueira não é resultado de pecado. Aquela cegueira não é o fruto de um pecado dele, nem dos pais. Não é. Parem com isso. Mas o Senhor disse uma outra coisa que é literalmente assustadora. Ele diz: olha, nem ele pecou, nem seus pais. A cegueira, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está dizendo que aquele rapaz, aquele homem que nasceu cego e viveu cego até aquele dia, ele está cego para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Isso é muito forte. A palavra está dizendo, irmãos, esse ano é o ano de enxergar com os olhos de Deus. Diga assim: enxergando com os olhos de Deus. Essa palavra está dizendo para mim que quando eu me deparar com um quadro, quando eu me deparar com uma cena qualquer, eu estou proibido de fazer conclusões precipitadas, dizer: olha, vendo? Fez a cabeça, levou oferenda para demônios, está vendo? Aí, eu olhar para uma situação, está vendo? Fez pacto, olha o que ele tatuou, olha lá, tatuou uma serpente, tatuou um dragão, tatuou um tridente do diabo, está vendo? Aí, está vendo? Eu falei, é uma relação causa e efeito, está vendo? É isso aí. Jesus disse: olha, nem ele, nem seus pais, a cegueira que ele está, que ele vive até esse momento, até agora, essa cegueira é para que se manifeste nele as obras de Deus. Eu tenho uma notícia boa para dar para você hoje. As obras de Deus estão se manifestando nessa terra. As obras de Deus estão se manifestando nessa terra. Hoje pela manhã, igreja lotada, eu encontrei alguém e eu olhei, eu não resisti, fui até onde essa pessoa estava e o abracei. E nos abraçamos, ele, a esposa, o filho, e disse para mim: olha, pastor, eu tenho uma notícia para te dar. Estou frequentando a congregação da Barra da Tijuca. Falei: meu Deus, que alegria. Essa pessoa que abraçamos aqui, que meu coração transbordou de alegria, passou um período aqui na igreja, aqui na sede em Bom Sucesso. Um mês bem, um mês caído na droga. Um mês bem, um mês caído na droga. Um mês bem, um mês caído na droga. Lembro que um dia a esposa falou assim: pastor, não dá mais para segurar o casamento. Não dá mais, não dá mais. Está comendo droga com farinha. Todo o dinheiro vai embora na droga, pastor. Nunca mais vi, sumiu. Deve ter mais ou menos talvez uns 4 a 5 anos que eu não vejo ele. Sabe o que eu pensei? Lá na minha humanidade, o casamento acabou, ele já deve estar no fundo do poço, talvez preso, talvez morto. E hoje na Santa Ceia, naquele momento tão gostoso de Deus, eu olho, falei: meu Deus, fiz como fizeram com ele. Parece que é ele. É ou não é? Eu fiquei na dúvida, porque ele estava bonitinho, arrumadinho, bacaninha, todo bonitão. Eu fiquei: parece que é, mas não pode ser. Ele vivia um farrapo. Aí eu ampliei o leque e vi do lado dele a esposa. Falei: é ela. E ela abriu um sorriso para mim, Colgate, com todos os dentes. Fui lá, abracei ele, o filho. Pastor, estamos começando a frequentar a igreja da Barra. Ai, irmãos, eu fiquei feliz, eu pulei de alegria. Sabe, as obras de Deus, elas continuam ativas. Eu quero que você repita comigo essa expressão. Vale a pena declarar, dizer isso. Vamos, 1, 2, 3, a parte final. Mas foi para que se manifestem nele as obras de...
detalhes precisam chamar nossa atenção. A maneira como o Senhor coloca esse tempo verbal, a concordância aqui é única, é linda. Mas foi para que se manifeste nele, podia falar o artigo no singular, a obra de Deus. A obra. O artigo define a obra, porque ele é cego, e a obra é fazê-lo enxergar. Mas Deus está dizendo a seguinte coisa: vai ser manifestado nele, não há no singular, mas as no plural. Diga assim, as. Diga obras. Uma obra eu deduziria voltar a enxergar, mas as obras é mais de uma. Diga assim, é mais de uma. Diga assim, enxergar, visão, salvação, alegria, paz, novo nascimento. Diga se o pacote é grande. Tem coisa grande de Deus hoje. Tem maravilhas. Diga assim, as obras de Deus. Pastor, eu não preciso, graças a Deus, eu nasci com visão, aleluia. Mas tem uma obra chamada paz. Tem uma obra chamada coragem, entusiasmo, fervor. Tem uma obra chamada ânimo. As obras de Deus. E se nós pararmos hoje aqui e formos enumerar as obras de Deus, nós não vamos terminar essa noite, porque vamos entrar na segunda-feira e na terça e por aí vai. Porque se eu perguntar nesta noite aqui, quem hoje está aqui e já provou uma característica ou uma faceta da obra de Deus, e você está aqui, você tem uma obra de Deus na tua vida? Pastor, eu estava triste, mas ouvi uma canção e fui tomado de alegria. Pastor, eu estava no fundo do poço, eu estava abalado, aí eu recebi uma palavra e fui tomado de alegria. Essa semana alguém me procurou para dar um testemunho de um profeta, de um homem de Deus, que Deus me deu o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de conviver, de me relacionar com ele, que já está na glória, Dr. Erli Lentz. Quem já ouviu falar nesse homem? Erli Lentz, presbítero da igreja presbiteriana em Copacabana, um homem de Deus, passou por um perrengue na vida, perdeu a visão, ficou cego. Deus estendeu as mãos e curou ele da cegueira. Aí o Erli escreveu um livro, O que Deus fez por mim, pode fazer por você. É o título do livro dele. O que Deus fez por mim, pode fazer por você. Erli era um empresário muito grande do Rio de Janeiro, um homem de muitas posses. Ele fez um livro não para vender, fez um livro para evangelizar, para abençoar. Se Erli estivesse vivo, eu ia na casa dele essa semana, tinha amizade com ele, ligava para ele, foi profeta na minha vida algumas vezes, mas ele já está com o Senhor. Porque é o segundo testemunho que eu escuto. Ligou para mim agora essa semana alguém que disse assim: pastor, eu só pensei no teu nome, estou te ligando para conversar contigo. Estava muito mal e um amigo me deu um livro, e eu li o livro e o livro mexeu comigo. O livro, essa pessoa não é crente, é católica, a família adora aquelas coisas que bate tambor e que casa de encosto. Em casa, as coisas acontecem na casa dele. Nunca foi crente, nunca frequentou a igreja, mas deram o livro para ele. Ele leu e disse: pastor, olha, eu estou te ligando porque vem na minha mente, liga para ele, eu estou ligando para lhe contar essa experiência. Me explica o que está acontecendo comigo. Eu li um livro e o livro mexeu comigo, o livro fez uma revolução na minha vida, o livro mexeu comigo, eu estou impactado com esse livro. E eu pensei, não sabia qual era o livro. Qual o livro? Vai que ele fala aí, Espiritismo segundo Allan Kardec, sei lá, se ele fala uma maluquice qualquer. Mas qual é o livro? O autor chama-se Erli Lentz,
Falei, esse eu conheço, esse moço. Qual o nome do livro? É o que Deus... Eu já sei. O que Deus fez por mim, pode fazer por você? Você é um homem de Deus. O senhor conhece? Conheço. Está na glória. O Senhor já levou para o repouso eterno. Tá com o Senhor. Daqui a pouco a gente vai se encontrar lá em cima. Nesse livro ele conta o testemunho dele, do que Deus fez na vida dele, um milagre que Deus fez. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, como é que pode? O homem foi para a glória, deixou um livro, e o livro continua agindo em outras vidas. Diga, as obras de Deus estão se manifestando. Ah, meu Deus, as obras de Deus estão se manifestando. Sabe para que ele disse isso? Para os discípulos. Os discípulos estão preocupados em saber quem pecou. E ele está dizendo, olha, não. Vamos pensar numa outra, vamos subir de nível. Vamos pensar em manifestar nele as obras de Deus. Versículo 4, vai para o 4. Aí no 4, irmãos, para quem Jesus está falando? Quem acompanha Jesus nesse texto? Você pode interagir comigo, povo? Interaja comigo. Quem acompanha Jesus nesse texto? Quem? Os discípulos. Uma perguntinha, tem discípulo hoje aqui? Tem discípulo hoje aqui? Diga assim, se tem discípulo, discípulo obedece. Diga, discípulo obedece. Você está entendendo isso? Diga, discípulo obedece. É a base do discipulado, é a obediência. Se não obedece, você não é discípulo. Você é qualquer coisa, menos discípulo. Discípulo obedece. Discípulo obedece. E sabe o que ele fala para o discípulo? Olha a forma que ele apresenta esse texto. A primeira parte diz assim: é o quê? É o quê? Vê se na tua Bíblia, se tem alguém tem alguma versão que diz assim, é opcional. Vê se acha é opcional. Por favor, olha aí. Quem tem essa versão é opcional? Pastor Misael, vê aí. É uma versão nova, é opcional. Alguém tem essa versão? No espanhol, no inglês, no alemão, sei lá, é opcional? Option, tem essa versão? Não! Diga assim, não! Diga assim, ele falou que é o quê? É necessário. É necessário o quê, irmãos? Que a gente manifeste as obras de... É necessário. É necessário. Agora, olha o tempo verbal que ele vai flexionar o verbo fazer, não façamos. Olha o que ele vai dizer. O quê? Ele não puxa para a primeira pessoa, para ele. Eu vou manifestar. Ele diz o quê? Vem cá, pastor Gesiel. Vem cá, pastor Daniel Miranda. Vem cá. Vem cá. Quando ele diz assim, façamos, sabe o que ele está dizendo? Fica um de cada aqui. Enfia a mão aqui. Diga assim, façamos. Você entende isso? Diga assim, ele e ele. Aponta para aquele. E você? Façamos. Olha lá, façamos. Façamos o quê? Artigo do plural, as obras daquele que me enviou. Quem foi que enviou ele? Foi? Diga assim, você tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Obrigado. Nós temos uma missão. E se não obedecer a essa missão, nós estamos em desobediência. Diga assim, quem não obedece a missão é desobediente. É desobediente. Eu fico pensando, irmãos, quando nós não convidamos pessoas para as igrejas, para vir aos cultos, você está desobedecendo. Você está desobedecendo. Você está desobedecendo. Façamos. É necessário que façamos. Não é uma opção que eu tenho. Não, eu não sei se vou. Não, é necessário que façamos. É uma ordem, é algo imperativo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Aí ele vai dizer por quê. Ele vai dizer por quê. Aí ele levanta aqui um advérbio perigoso. Ele diz assim, olha, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Diga assim: Jesus está dizendo que só dá para fazer enquanto é dia. A noite vem. E quando a noite vem, quando ela chega, ninguém pode trabalhar. Esse dia tem um nome: tempo de graça. Nós estamos no tempo da graça. Eu fico pensando se cada irmã dessa igreja, quando vai fazer a sua unha, e você faz toda semana, se você, enquanto ela faz a unha, em vez de falar do BBB, de caras, falar de Jesus, falar para ela do Senhor. Eu fico pensando se você, cada vez que for em algum local, aproveitar para falar do Senhor. Já contei aqui para vocês uma vez, se você não estava, vai ouvir hoje. O dia que meu papai passou mal, antes de ir para a glória, e eu levei ele no Marcílio Dias, e a gente entra naquela cabine do médico, está lá um oficial médico da Marinha, e o médico fala: senhor Antônio, senta aí. Ele senta, ele abre a bolsinha dele, e eu do lado dele, uma diabetes na estratosfera, ele malzinho, ele abre, ele começa a mexer, eu estou achando que ele vai tirar a última receita, o último exame, e ele tira um folheto, olha o folheto, lê, e dá para o médico. O doutor, que é isso? Eu querendo limpar a barra, eu querendo ser politicamente correto, levei um tapa de pelica dele. Falei: pai, o senhor está na consulta médica, pai, alô? O senhor está na consulta médica. Ele sentado lá, eu sei, mas eu tenho que falar de Jesus para ele. Eu falei: pai. Aí eu falei: doutor, é que nós somos cristãos, nós não. Eu ia dizer, ele que é cristão, porque doutor, eu tive que sair dali. Eu falei: Deus meu, eu sou miserável, ele está mauzão, e tira um folheto, doutor, folheto da palavra. O doutor olhou, mas que, eu falei: é uma porção da palavra de Deus para o senhor. Eu chamando a atenção dele: pai, isso aqui é uma consulta. Alô? O senhor está no médico. Aí ele me arrebenta: eu sei, mas eu tenho que dar um folheto para ele. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Não é uma opção que eu tenho. Você não tem uma opção. Se der vontade eu falo. Se der vontade eu falo. Eu não tenho opção. Eu tenho que falar. E tem que ter pressa, porque a noite vem. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Diga assim: é dia, mas a noite vem. Isso é assustador. A noite vem, a noite está chegando, a noite das portas, ela está chegando. A noite espiritual, a noite em que o Espírito Santo não vai estar ajudando, a noite em que o Espírito Santo não vai estar ajudando. Não vai estar ajudando. Tenho vivido alguns testemunhos muito fora do padrão. Gosto de correr. Há dias atrás contei, não sei se você lembra, ouviu. Você não corre de terno e gravata? Corre? Não corre de terno e gravata. Estou correndo, aí passo no local e a moça fala assim: fulano, vamos fazer uma macumbinha para melhorar a venda caiu. Aí eu correndo, ouvindo aquela história, fazer uma macumbinha. Aí eu falei: volto. Mas senhor, eu não posso voltar, eu estou aqui na meta, estou correndo. Senhor, eu não posso. E aquela coisa: vamos fazer uma macumbinha. Eu não parei. Cheguei em casa, aquilo ficou na minha cabeça. Vamos fazer uma macumba, vamos fazer uma macumba, vamos fazer uma. Eu falei: meu Deus, eu sou infeliz, eu não parei. No outro dia eu falei: eu vou ter que correr, vou ter que ir novamente lá, vou novamente lá. Aí passei correndo no mesmo lugar, para ver se a pessoa falava de novo. Ela não falou. Falei: Jesus, o que eu faço? Fui lá, voltei. Aí voltei, sentei, pedi uma água de coco. A pessoa me serviu. Eu falei: como é que eu começo, senhor? Eu falei: vou começar pelo começo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Ontem eu correndo, passando por aqui, me perdoe, a senhora vai dizer que eu sou intrometido, mas eu acho que eu sou mesmo.
Eu ouvi a senhora falar que quer fazer uma macumba para aumentar a venda. Ela me olhou tipo assim, você ouviu? Eu falei, eu ouvi. Acho que ela pensou assim, o senhor conhece um pai de santo bom? Eu falei, eu posso fazer uma coisa melhor pela senhora. Eu tenho uma outra proposta para a senhora. A senhora conhece Deus, o poder de Deus? Ela me olhou. Eu posso fazer uma oração aqui nesse local? É um local público. Eu posso fazer uma oração agora nesse local? E já partir para cima. Não vou deixar tomar o controle. O controle é meu. Eu posso fazer uma oração? Pode. A senhora tem mais? Tem sim. O pai do dono está passando mal, está internado. Qual é o nome dele? É fulano. Então vamos orar agora. Vamos orar agora. Dias depois, passo lá. Aquela oração foi muito bom. E o pai que estava no hospital já teve alta. E aí depois no outro dia veio o dono do quiosque. Foi o senhor que fez a oração? Olha, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Calma, chega, tá bom. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Irmãos, em nome de Jesus, eu pego o lixo lá de fora. O lixo me diz assim, isso aí, sabe o que é isso aí? Foi miserável, fez macumba, foi cachoeira, fez pacto, olha as marcas aí. Isso é resultado, isso aí é o salário do pecado, é a morte. Vai morrer cego, vai para o inferno cego, nem o diabinho vai poder ver lá. Quem pecou, Senhor? Ele e os pais. Maldição hereditária? Genética? Quem? Nem ele, nem os pais. Essa cegueira, ela está presente até que a obra chegue. Diga assim, aquela cegueira, ela estava presente até que a obra de Deus chegasse ali. Diga para quem está do lado, diga assim, não atrasa não. Diga assim, não atrasa não. Conhece aquela hipocrisia falsa, descarada, daquele que se achava o bonzinho? Senhor, quem é meu próximo? Senhor, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Diga assim, meu próximo. Diga, meu próximo. Meu próximo. É quem está perto de mim. Quem está em Pernambuco não pode ser meu próximo. Quem está na Austrália não pode ser meu próximo. Diga, meu próximo é quem está perto de mim. Essa pessoa aí é teu próximo. Tá. Teu próximo. Teu próximo é quem está perto. Diga, meu vizinho é meu próximo. O colega da escola é meu próximo. Meu professor é meu próximo. O chefe é meu próximo. Meu próximo é quem está perto de mim. É meu próximo. Aí o sacerdote passa descendo e vê aquele indivíduo ensanguentado, moribundo. E o que ele faz? Ele passa de longe. Passa de longe. Eita, passar de longe. Aí passa o levita, olha, passar de longe. Aí passa o samaritano. O samaritano vê, ele vê a mesma cena que os dois viram antes. Mas o samaritano vai em direção àquele homem. Cuida do homem, trata do homem, derrama graça sobre o homem, pega o homem, bota no animal, leva para hospedagem, mete a mão no bolso, paga a despesa. E Jesus pergunta, quem é o próximo dessa história? Se você não trabalha, você estuda. Se você não estuda, você mora. Você mora em algum lugar. Você faz parte de um contexto social. Você tem pelo menos olhado para os lados? Você pelo menos tem olhado para os lados? Ou você enfiou a cara nesse smartphone e não olha para mais ninguém? Pelo menos você olha para o lado. Pelo menos.
Pelo menos. Eu gosto muito daquela expressão que diz assim: tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Quem anda comigo diz: pastor, eu sou, fala com todo mundo, para falar com todo mundo. Eu peço a Deus que o dia que isso cessar, eu não quero mais estar nessa terra. Nada é melhor que poder parar perto de alguém e falar: me conta um pouco da tua história. Me conta um pouco da tua história. Todo mundo tem uma história. Eu vou repetir: todo mundo tem uma história. Algumas histórias começaram num caderno muito bonito, numa agenda muito bonita. Outras histórias começaram numa coisa terrível. Uma das bênçãos que Deus me deu foi dirigir a igreja muito cedo. Bastante cedo, o pastor me confiou uma igreja no Morro da Alvorada. Eu lembro que pastoreando aquela igreja, havia lá uma pessoa, um rapaz, e alguém disse para mim: pastor, esse moço aí é perigoso. Esse moço, ele foi lá em casa e sentamos lá para ver televisão, e de repente esse moço, ele me apertou em alguma coisa, em algum lugar. Mexeu comigo, buliu comigo, como diz, né? Aí eu peguei aquela notícia e falei: eu vou dar exemplo nessa igreja com essa pessoa. Eu vou escalpelar ele vivinho. Próximo culto ele chega todo faceiro. Eu falei: quero falar contigo. Eu fui armado. Eu fui armado. Eu falei: esse moço hoje eu vou fatiar ele como se fatiam um salame. Ele tinha tido um comportamento inadequado na área sexual com o outro. Sentamos, e na hora que eu ia começar a arrebentar com ele, fazer uma cirurgia sem anestesia, eu ia acabar com ele. Eu estava irado, imaturo, novo pastor, achando que vou consertar o mundo. Na hora que eu ia começar a quebrar ele, Deus veio sobre mim e disse: para, antes de qualquer coisa, conheça ele, a história dele. Eu me arrepio quando eu penso nisso. Eu estava todo armado com tudo que eu ia fazer. Meu irmão, eu ia excomungar ele, vou te excomungo, ia fazer tudo com ele. Falei: vou cortar esse mal pela raiz. Só nós dois na sala. Eu falei: fulano, direto ao ponto, você foi na casa de fulano para ver televisão, sentou no sofá e você pegou a tua mão e segurou lá o nariz do outro. Isso é verdade? Ele abaixou a cabeça assim: é verdade. Aí antes de eu dizer: eu te sentencio à morte, eu falei: Deus foi, não fui eu, foi Deus. Fulano, me conta a tua história. Me conta um pouco da tua história. Ele contou a história. Eu tive que me conter para não chorar. Pastor, eu não conheci meu pai. Eu nasci sem pai, muito pobre. Minha mãe não tinha dinheiro para nada. E nos colocou num orfanato. A gente bem pequenininho. E naquele orfanato, a lei era do mais forte. Eu era magrinho. E desde pequeno, na primeira noite,
eu acordei levando uma gravata e alguém disse: se falar, abrir a boca, eu te mato. E começou assim, pastor. Eu cresci num orfanato, sendo destruído. Cresci, saí, arranjei emprego, mas aquela desgraça permanece comigo. E o primeiro momento foi de dor, o segundo momento, as outras fases foi de achar que aquilo era legal. A minha vida tem sido assim. Eu lembro que ele disse para mim: pastor, o que o senhor vai fazer comigo? Só nós dois. Eu disse assim: eu não sei. Eu não sei. Eu não falei para ele, mas dentro de mim eu dizia: eu vou disciplinar esse indivíduo. Eu vou dizer mesmo: tu desaparece dessa igreja, tu some. Você é um perigo ambulante. Eu não fui criado num orfanato. Eu nunca sofri nada, nenhuma violência, graças a Deus. Como eu posso simplesmente dizer: se eu, coisa ruim, eu vou te desintegrar? Se a história dele é uma história escrita com as piores cores que pode existir. Pastor, o que o senhor vai fazer comigo? Eu falei: não sei ainda. Eu vou estar orando. Deus me livrou do cigarro, da bebida. Deus me livrou de coisas melecas, normais. Mas eu creio que Deus tem poder para mudar você. Eu creio que Deus tem poder para apagar todos os dias desse orfanato. Isso não foi um orfanato, isso foi um campo de tortura, foi uma câmara de gás. Deus tem poder para apagar isso. Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas eu só vou conseguir viver isso, irmãos, se eu conseguir jogar fora o lixo que eu trago. O lixo que eu trago. O lixo do preconceito. Quem pecou? Ele, os seus pais. É isso aí. A mãe de santo, o pai, é isso aí. É isso aí. Se eu entrar por esse caminho, eu vou nadar de braçadas. Mas o Senhor me propõe aqui um outro caminho. Nem ele, nem os pais. Mas Senhor, ele está cego. Está assim, ele está assim. Realmente ele está cego. Cego de nascença. Mas ele está cego de nascença para que façamos as obras. Eu, você e você vamos fazer as obras de Deus. Vamos levar as obras de Deus. Agora, ele diz: ó, tem que ser rápido, hein? Olha aqui, enquanto é dia. Enquanto é dia. Você já teve aquela sensação terrível de assim: puxa, não falei com ele? Você já teve essa sensação? Você já teve aquela sensação de: puxa, eu não falei com ele? Já teve essa sensação? Pastor Marco Antônio Peixoto, da Zona Sul, viveu uma experiência que eu acho linda. Deixa eu compartilhar para você essa experiência. Ele toma um táxi na Terra do Flamengo para ir para casa. Primeiro táxi que vem, entra. Quando ele senta no táxi, no painel do táxi do lado, tinha um gongá inteiro. Tinha todas as entidades. O moço do cavalo, o moço sem cavalo, a mulher tinha tudo, tinha todos. Ele viu aquilo. A gente é crente, né? A gente é bem religioso, né? Clamou o sangue e falou: meu amigão, não, pensei aqui bem, para aqui no próximo sinal que eu vou ter que fazer uma coisa. Eu não vou nesse carro.
É muito capeta junto num lugar só. É muita entidade. Tinha todos eles, com garfo, sem garfo, com chifre, sem chifre. Tinha tudo. Aí, quando o moço parou, o senhor não falou que ia para Ipanema? Não, mas é tanta coisa, e mudou o plano. Fecha a corrida aí. Aí Deus entrou em cena. Deus entrou em cena. E Deus falou: é assim que você dá testemunho da minha palavra? É assim que você é pastor? Aí o moço: meu amigo, vai descer? Ele: não, pera, não, vamos embora, Ipanema. Amigo, vai, não vai? Não, vai, vai para Ipanema. Deus, então me dá uma palavra. Me dá uma palavra. O Espírito Santo desceu, ligou o fio e desceu. E a palavra que Deus trouxe para ele, irmãos, foi para quebrar tudo. Ele vira e fala assim: meu amigão, estou chateado contigo. Aí o cara fala: como é que é, meu irmão? A gente se conhece. A gente se conhece? Não, mas eu estou chateado contigo. Estou chateado contigo porque você botou todo mundo aí e não botou o meu, que é o mais forte. Meu irmão, cara, o que, rapaz? E falou: aqui está fulano, está da selva, está da cachoeira, está do mar. Meu irmão, aqui está todos. Você não botou o meu, que é o mais forte. Tu está de brincadeira? Aqui está todos. 7 garfos, 7 chifres, 7... Aqui está todos. O meu, tu não botou? E começou a falar grosso com ele. Qual é o teu que eu vou botar? Tem um detalhe: para botar o meu, tudo isso aí tem que sair fora. Porque o meu é o meu, reina sozinho. Ô meu amigo, fala, tu tá de brincadeira. Tem coisa mais forte que tudo isso aí? Isso aí é nada, isso é fichinha, cara. O meu é dose única. O meu é dose única. O meu é pum pum. O meu chegou, acabou. Não tem para mais ninguém. E se você botar o meu, a tua vida vai mudar. Foi só instigando quando para lá em Ipanema. Meu amigo, você pode me dizer direitinho qual é esse que é o mais forte? Vamos primeiro fazer uma oração. Você é Bíblia? Não, Bíblia é um livro, cara. Eu sou um homem, Marcos. Que Bíblia, cara? Bíblia é um livro. Eu sou um homem. Vamos primeiro fazer uma oração. Como não tinha pago ainda, o homem deixou. Aquela oração forte, aquela oração de sal grosso, de azeite. O cara, poxa, senti até uma coisa legal. Isso é só o começo. Porque se você botar o Rei dos Reis aí, tudo vai mudar na tua vida. Aí Deus começa a revelar. Aí vem a parte da revelação de Deus, que Deus concede para nós. A tua casa é teu inferno. E vai virar um pedaço do céu. Ué, como é que você sabe? Como é que eu sei? Eu não sei. É o Espírito que está trazendo. Aí o homem começa a abrir o coração. Não estou falando. Meu amigo, tu está trazendo uma maldição. Resumo da ópera: o homem termina chorando, fazendo oração de confissão de fé no carro. O homem termina confessando Jesus e dizendo: eu confesso Ele como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso. O homem se entrega para o Senhor Jesus. Diga comigo assim: é necessário. Agora diga assim: eu tenho uma tarefa a cumprir. Você tem uma tarefa a cumprir, meu irmão. E a tua tarefa, o tempo está correndo, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, cumpra a tua tarefa. É necessário que façamos as obras. Façamos, você está incluído, você está dentro desse negócio. Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você é discípulo do Senhor Jesus? Então você também é a luz do mundo. Amém ou não amém? Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo.
Você vai tratar de negócio? Trate sim, mas antes, declara a palavra. Antes, fale a palavra, apresente a palavra, não se omita, não se cale, fale a palavra. Versículo 5, abençoa o teu servo ali, Senhor. 5 ou 6? Ao 5 estava. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi e lavou-se e voltou o quê? Ele era cego de nascença. Ele era cego de nascença. E uma palavra que é ministrada, irmãos, muda radicalmente a história de um homem. Eu declaro que sobre a tua vida há uma porção de Deus que vai mudar a história. Diga eu tenho. Você lembra na Porta Formosa? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Diga o que eu tenho. E não é revista Caras, não é quanto foi o jogo de não sei o que, não é o placar do jogo. Hoje, depois da Santa Ceia, eu fiquei boquiaberto. Me perdoe, I'm sorry, me perdoe, excuse me. Passei num grupinho aí, estavam discutindo que o Barça perdeu do Real Madrid. Eu entrei no meio, mas o Barça, lógico, pastor, mas é claro. Eu falei, meu Deus, a gente está dentro de uma Santa Ceia ainda. E a discussão é o placar de Barça e Real Madrid dentro da igreja. Diga o que eu tenho. Não é o placar da Champions League. O que eu tenho é as obras de Deus que vai ser manifesta. Você crê nisso? Diga assim: eu creio que Deus vai me usar. Deus vai te usar. Deus quer 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 te usar. Deus quer. Deus quer te usar. Deus quer te usar, sabe? A gente está muito politicamente correto. Politicamente correto. A gente não dá espaço para não dá espaço para Deus agir. Essa ética diabólica, terrível. Não, fico na minha. Não fica não. Não fica na tua não. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Diga assim: Deus, eis-me aqui, é necessário, eu tenho um trabalho, eu tenho uma missão, eu tenho, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. No teu prédio alguém sabe que você é um ungido de Deus? No teu trabalho alguém, não é ser chato. A gente confunde ser usado por Deus com ser mala sem alça em dia de chuva ou de papelão. A gente quer botar o hino alto e perturba o outro. A gente quer dar uns gritos dentro da igreja. Que é isso? E até umas palavras boas, né? Você está sentado, Deus! Que foi? O que aconteceu? A gente se excede, a gente perde o time. A gente perde o time. Vamos tornar a graça de Deus graça. Diga, tornar a graça de Deus graça. Graça. Tornar a graça de Deus graça. A gerente do Bradesco, anos atrás, foi sequestrado, um sequestro relâmpago. Cheguei na agência e falei: a tragédia. Sequestraram a gerente do Bradesco. Deixei recado lá. Ela não está de licença, psiquiatra, psicólogo, não sei, deve voltar daqui a uns 10 dias. Deixei recado lá: diga, assim que ela voltar, me liga. Eu quero fazer uma visita a ela. O telefone tocou. Pastor, a gerente voltou a trabalhar hoje. Fui lá.
Sala reservada dela. Oi, tudo bem com a senhora? Oh, tudo bem. É a conta da igreja? Não, não, não. É um assunto particular. Cheio de gente. Eu posso ter um pouco mais de privacidade com a senhora? Fulano, por favor. Eu vim aqui, eu soube da notícia, eu vim aqui orar pela senhora levantar um clamor. Ela, poxa, muito obrigado. Me dá sua mão aqui. Clamei na sala dela, na mesa dela. Acabei a oração, falei, Deus te abençoe e que haja paz na tua vida, na tua casa. Fui embora. 2 horas depois o telefone toca, é a outra subgerente. Pastor, o que o senhor fez com ela? Eu falei, não, fui lá, orei, falei, ela deixou uma ordem aqui para todo mundo. Toda vez que o senhor botar a porta, o pé no banco, o senhor tem que ir direto para a sala dela para orar por ela. Pastor, o senhor, por favor, não está. Toda vez que vier aqui, o senhor tem que ir lá orar por ela. Isso é Deus que faz. Vai e lava-te, versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como que? E o que ele era? Não, o que ele era? O que ele era? O diabo é tão sujo, irmãos. Esse mundo é tão perverso, que esse moço é cego de nascença, mas ele é conhecido como quê? Ou seja, desgraça pouco é besteira. O inferno veio e colocou um outro carimbo sobre ele: mendigo. Você conhece alguma coisa mais pesada do que essa palavra? Num contexto de sociedade moderna ou pós-moderna? Alguém convidaria para comer, ou para passear, ou para ir na casa um mendigo? Mendigo passa aquela coisa dos pairas no Egito. Mendigo. Parece que o mendigo é o nível mais baixo da natureza humana. O que ele é? Mendigo. O que ele é? Ele é pobre. Não fere tanto, não machuca tanto. O que ele é? É analfabeto, não fere tanto. O que ele é? Mendigo. É o nível baixo, lá de baixo. Ele é mendigo. Ele é mendigo. E olha como ele vive. Ele estava sentado pedindo esmolas. Mendigo. Ele é um nada, ele é um nada. Ele é um lixo. Algumas cidades desse Brasil já pegaram ônibus e passaram nas praças e encheram e vazaram e jogaram como no lixão em outra cidade. Teve uma polêmica grande numa cidade rica em São Paulo, que a outra denunciou que a cidade rica dos condomínios passou um ônibus, encheu e jogou lá na outra. E o assunto foi denunciado na imprensa. Mendigo. Ele era conhecido como mendigo. Mendigo. Sabe, eu não sei como a vizinhança te conhece. Eu não sei como a vizinhança te conhece. Ele é o alcoólatra, é o pé de... é o bêbado. Eu não sei como te conhece. Eu não sei como a sociedade conhece você. Ele é o mentiroso, é o 71, 72 e 73. Eu não sei como te conhece, mas uma coisa eu vou dizer: vão mudar a opinião a teu respeito. Diga assim: as obras de Deus, ela é tão poderosa que é capaz de mudar um conceito da sociedade. Versículo 9, coloca o 9. Uns diziam: é ele. Outros: não é ele, parece com ele. E ele dizia, ele mesmo, porém dizia: sou eu. 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Olhos fechados podem ser abertos.
olhos fechados podem ser abertos. Glória a Deus por isso. Versículo 11: respondeu ele, o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e o que estou? Quantos acreditam nesta noite que Deus muda histórias? Quantos acreditam nesta noite que Deus muda a história? Deus faz o impossível tornar-se possibilidade. Deus faz o impensável tornar-se um fato real. Eu era cego, nasci cego, cresci cego, vivi cego até hoje, mas Ele mandou a palavra, olha lá, Ele mandou a palavra, disse-me vai, Ele liberou a palavra, vai, liberou a palavra, eu obedeci a palavra que eu recebi, eu cumpri a palavra, então fui, lavei-me e estou o quê? Vendo. Eu profetizo sobre tua vida hoje, que a palavra liberada produz mudança. A palavra liberada produz libertação. A palavra liberada produz novo nascimento. A palavra liberada, ela produz a sua eficácia. Ele disse: vai, lava-te. Eu fui, obedeci e agora estou o quê? Vendo. Você crê nisso hoje? Que a palavra, quando é liberada, ela faz esse milagre. Então, quando eu tenho um problema, quando eu vejo um problema, eu tenho que tirar o lixo e pensar a seguinte coisa: esse problema, ele está aí até que as obras de Deus o quê? Se manifeste. Então, se eu perguntasse hoje, quanto tempo dura um problema? O problema dura até a chegada da obra de Deus. Quando a obra de Deus chega, a transformação chega. Quando a obra de Deus chega, o milagre chega. Quando a obra de Deus chega, a revolução chega. Irmãos, só esse ano 2016, 2 casais, um vivendo 28 anos juntos, amancebados. 28 anos amancebados. Um dia na Santa Ceia, eu quero que você também fique muito atento. Faça isso também, fique bastante conectado, bastante enxerido no bom sentido. Eu vi que não pegou o vinho, fui até lá. Você não ceou? Não, não tomo ceia não. Não toma ceia? Não, não é porque eu não sou casado. Ué, mas eu achava que era tua esposa. Não, a gente é só juntado. Eu falei: ué, mas não casou por quê? Meu amigo, amigos, negócio à parte. Acerta a tua vida, conserta a tua vida. Você vai ter que casar. Meu amigo, você vai ter que casar. Você não pode continuar nessa situação. Botou para correr o papel, comprou a aliança. Pastor, botão para correr, está aqui, vamos casar. Falei: aleluia. Ou seja, as obras de Deus estão aí. Quantos nesta noite querem vivenciar a obra de Deus na vida? Sabe, irmãos, a obra de Deus, ela começa primeiro aqui em nós, quando ela nos tira desta acomodação, de dizer: eu vou ser instrumento de Deus. Por exemplo, convidando alguém domingo para vir na igreja, é a obra de Deus. Ligando para alguém, falando com alguém, compartilhando uma palavra para alguém, dando um presente de um livro para alguém, presenteando alguém com um livro, presenteando alguém com um filme. Assista o filme lá, Quarto de Guerra. Assista Deus Não Está Morto, 1, 2, 3, 4, que venham 30, assista, provoque, incentive, e você vai ver que a obra de Deus vai acontecer. Você pode dizer amém nesta noite?